Gente, churrasco é uma paixão nacional e também um assunto recorrente aqui na Mundo Wine. Pensando nisso, a gente decidiu fazer esse workshop para descomplicar esse assunto para vocês, para mostrar que não é tão difícil assim fazer um churrasco gostoso. Para essa tarefa, ou para nos ajudar nessa tarefa, eu convidei o César Parmigiani, que é sócio proprietário da Casa de Carnes Patrão Velho aqui da nossa cidade, em Erechim, no Rio Grande do Sul, para nos ensinar tudo sobre churrasco. César, aqui em casa, o meu marido é que é o mestre churrasqueiro, é quem faz o churrasco aqui em casa. Mas hoje, como eu vou ser tua aluna, né, e eu imagino que eu vou aprender tudo sobre churrasco, a ideia é surpreender ele no Dia dos Pais. O que você acha? Você acha que eu vou conseguir essa tarefa? Como uma aluna dedicada que eu sei que você vai, com certeza. Até porque o churrasco ele não é complicado. Ele requer um pouquinho, alguns cuidados, tem alguns detalhezinhos a serem observados, mas o principal é começar a fazer. Ok, então, a partir de agora, acompanhem conosco um passo a passo de um churrasco descomplicado e super especial. Gente, para fazer um bom churrasco, nós precisamos de alguns acessórios. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades no mercado aí para fazer um bom churrasco, mas um assunto ou um acessório que é indispensável, César, são as facas. Então o César vai nos dar algumas dicas de como usar, qual a melhor faca, qual o melhor tamanho, se tem uma faca específica para cada tipo de corte, enfim, vamos desmistificar esse assunto. Falando em facas, as facas, na verdade, cada uma delas tem uma função. Muito embora, isso falando no campo profissional, no campo familiar, no campo doméstico, aí, digamos assim, uma faca pode servir a vários propósitos, tá? Então nós teríamos o quê? Geralmente uma faca maior, para peças maiores. Aí pode ser algumas 10 polegadas, 12 polegadas, 8 polegadas, 9, então mais ou menos nesse sentido. Temos facas mais largas, geralmente para você fazer bifes, fazer cortes, alguns temperos, porque se você pegar uma faca muito fina, na hora de você trabalhar, você não consegue encostar a faca no dedo, nas costas do dedo para cortar. Perfeito. Então uma faca mais alta, se você olhar aqui assim, ó, você consegue fazer esse trabalho, você nunca vai cortar a ponta do dedo. Perfeito. Tá? Para fazer, abrir legumes, por exemplo, tirar algumas pequenas imperfeições da carne, é interessante uma faca menor. Você vai ter mais praticidade, mais habilidade. Você vai estar com a tua mão mais próxima da carne. Você não vai estar trabalhando aqui para cortar a carne lá. Você vai estar trabalhando aqui pertinho, é mais fácil para você tirar alguma gordurinha, algum ossinho, alguma imperfeição da carne que você queira fazer. Tá? Então, basicamente, no que se refere a facas, cada um se adapta ao tipo de faca que tem. O único cuidado que tem que ser, bom, para carne é o quê? Teria que ser fio laser ou fio liso. Tá. Fio laser, fala um pouquinho mais sobre fio laser. Fio laser é aquele fiozinho que você ele tem um micro serrilhado e algumas ondinhas no fio da faca. Certo. Tá? Ela serve para corte, para servir e serve para cortar legumes, para praticamente tudo. Ela tem um fio que ele não perde com tanta facilidade. Perfeito. Tá? As facas de serrinha, comumente ditas, como faca de pão, facas para serviço de mesa e coisa, ela é meio complicada para trabalhar com carne. Porque às vezes não deve. A carne tem algum nervinho, tu vai puxar, que ali vai enroscar, não é legal. Certo. Então, o ideal para trabalhar com carne são facas com fio liso. Certo. Tá? Especialmente facas com fio em forma de cunha, tá? Onde as duas laterais da faca elas se encontram no meio e onde vai ocorrer o corte, ou seja, no ponto de menor espessura da faca é que vai ocorrer o corte. Então por isso que é sempre interessante manter ela muito bem afiada, tá? E procurar fazer uma afiação uniforme dos dois lados. Certo. Tá? César, deixa eu te pedir aproveitar. Existe um mito de que faca boa não perde o fio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá para a teoria dos materiais. Sempre o material mais resistente, ele vai corroer ou fazer uma abrasividade no material menos resistente. Certo. Então nós temos várias durezas do aço. Quanto mais duro o aço, mais tempo vai durar aquele fio, certamente. Certo. Vai demorar mais para pegar o fio, é mais difícil para você afiar, mas aquele fio vai permanecer por mais tempo na tua faca. Mas ainda assim,
tem que afiar. Se perde o fio. Tu vai passar num osso, tu vai eventualmente encostar no canto de uma pedra que você tem na tua bancada, num granito, numa pedra qualquer. Tu vai passar num grão de sal, afinal de contas o grão de sal é um mineral, ele vai te prejudicar o fio da faca. Eventualmente você vai dar uma enroscadinha com a esponja na hora de limpar, depois é interessante falar sobre essa questão aí de conservação das facas. Tá, então, praticamente inexiste uma faca, uma lâmina que não precisa ser afiada. Até as lâminas mais afiadas, elas têm que ser amoladas de tempo em tempo. E existem também facas que daí com uma qualidade menor, que daí elas têm uma lâmina, geralmente facas de inox de não muito boa qualidade, ou um aço de não muito boa qualidade, que elas perdem o fio com muita facilidade, elas são muito macias. Então elas são afiáveis com muita facilidade, mas da mesma forma que elas afiam com facilidade, elas perdem a facilidade. Uma coisa que é terrível para a faca, o inimigo número 1 da faca é a tal da tábua de vidro. Okay, o vidro é uma passada e você foi o fio da faca. Perfeito. Então, sempre ideal usarmos tábua de bambu ou madeira. Madeira ou até aquelas tábuas agora que tem de nylon. De nylon. Ou até aquelas tábuas de nylon. Então, madeira, bambu, nylon, até um plástico de boa qualidade. Tem umas tabuinhas que é interessante para um quebra-galho. Mas o vidro procurar evitar. Não é que não dê para usar, mas procurar evitar porque ela estraga a faca com bastante facilidade. Tá? Ok. Bem, já que estamos falando em faca, César, eu queria aproveitar para comentar da importância de bem cuidar da nossa faca, né? Não adianta a gente escolher uma faca de qualidade, uma faca que tem garantia vitalícia na sua lâmina, como é o caso das que a Munduaine tem, né? E aí depois você não cuidar bem dessa faca. O que a gente não deve fazer? Não deve colocar na máquina de lavar louça, devemos evitar o uso de esponjas abrasivas, como o César comentou antes, isso também promove a perda do fio, além de riscar a nossa lâmina, né? Nós nunca devemos guardar a nossa faca molhada. E aí tem um aspecto interessante que eu acabei de aprender aqui com o César e eu quero que ele compartilhe com vocês. Por quê? Porque depois que a gente lava a nossa faca, a gente coloca ela sempre numa bainha de couro. E por que a gente deve deixar secando muito bem antes de fazer essa armazenagem, César? Perfeito. Especialmente facas de aço carbono. Facas de inox, elas têm menor possibilidade de oxidar. Agora, certo. Facas de carbono, elas oxidam com muita facilidade. Devemos lembrar que bainhas de couro, o couro, por ser um elemento natural, ele possui uma certa salinidade na sua composição, tá? E especialmente, esses couros são curtidos. Um dos elementos para a curtição do couro é justamente o sal. E o que provoca a oxidação é justamente essa umidade junto com aliada com esse sal que tá aqui presente, né? Então, sempre deixar secar bem a faca, armazenar ela sempre na sua bainha de couro, né? Isso evita que lá na gaveta elas atritem uma com a outra, né? E se você tiver aquele tipo de faca que é uma lâmina preta, que é uma lâmina de carbono, né? Às vezes fosfatizada, mais ainda. Então, o que a gente sugere? Você higieniza a sua faca, deixa ela secar muito bem. Antes de colocar na bainha de couro, coloca um óleo, né? Um óleo de cozinha, um óleo de soja, o óleo que você tiver na sua casa. Um óleo de oliva. Um óleo de oliva, mais neutro. Melhor ainda, né? Passa o óleozinho na tua lâmina e depois coloca ela dentro da bainha e a tua faca vai ficar perfeitamente bem cuidada.